Oi! Vamos conversar sobre algumas cidades da Bahia que têm mais dificuldades. Essas cidades enfrentam problemas como falta de emprego, escolas que precisam de mais ajuda e postos de saúde com pouca estrutura. Mas mesmo assim, cada uma delas tem suas histórias e coisas legais para conhecer. Vou te explicar direitinho. Uauá é uma cidadezinha charmosa que fica lá no sertão da Bahia, um lugar onde o calor é constante e a paisagem é cheia de cactos e árvores resistentes, como o mandacaru. Por lá vivem cerca de 25 mil pessoas, o que significa que é uma cidade pequena, com aquele jeitinho de interior, onde quase todo mundo se conhece. Para quem mora em Salvador e quer visitar Uauá, é preciso viajar por cerca de 420 quilômetros, o que dá mais ou menos 6 horas de carro. É uma viagem longa, mas cheia de paisagens que mostram como o sertão é bonito e especial. O que faz o Uauá ser tão conhecida é o seu título de Terra do Bode. Isso porque os bodes e cabras fazem parte da vida de quase todo mundo na cidade. Eles são criados tanto para a produção de carne quanto para o leite, que é usado para fazer o famoso queijo de cabra. Esse queijo, aliás, é muito gostoso e conhecido na região toda. Muitas famílias tiram seu sustento desse trabalho, mas, infelizmente, a cidade não tem muitas empresas ou indústrias para oferecer outros tipos de emprego. Isso faz com que muita gente tenha que se virar com o que tem, plantando, criando animais ou trabalhando no pequeno comércio local. Na educação, as escolas da cidade fazem o melhor possível, mas ainda enfrentam muitos desafios. Às vezes faltam professores ou materiais, e quem mora na zona rural tem dificuldade para chegar até as aulas porque o transporte escolar nem sempre funciona bem. Apesar disso, os professores de Uauá são conhecidos por sua dedicação e por tentarem sempre ensinar com o coração, mesmo com poucos recursos. A saúde em Uauá também é simples. Os postos de saúde da cidade conseguem ajudar com consultas e tratamentos básicos, mas quando acontece algo mais sério, as pessoas precisam viajar para outras cidades maiores, como Juazeiro ou Salvador. Isso é complicado para quem não tem carro ou dinheiro para o transporte. Mesmo assim, os moradores dão um jeito e sempre ajudam uns aos outros, porque a solidariedade é uma marca forte do povo de Uauá. Nos finais de semana, a cidade fica ainda mais tranquila. As pessoas gostam de aproveitar o tempo livre para comer pratos típicos, como carne de bode, farofa e pirão, que são preparados com muito carinho. Uauá também tem suas festas populares, e a mais famosa delas é a Festa do Bode, um evento que celebra a cultura local com música, danças e comidas deliciosas. É nesses momentos que o povo da cidade mostra como sabe ser alegre e festeiro, mesmo enfrentando tantos desafios no dia a dia. A segurança em Uauá é um ponto positivo. É uma cidade pacata, onde a violência quase não aparece. As pessoas se sentem tranquilas para caminhar pelas ruas, até mesmo à noite. Isso acontece porque a vida em Uauá é simples, e o ritmo devagar da cidade faz com que todo mundo viva com mais calma e sem grandes preocupações. Claro, como em qualquer lugar, podem acontecer pequenos problemas, mas, no geral, Uauá é um lugar seguro para viver. Mesmo com todas as dificuldades, como a falta de infraestrutura, empregos e recursos, Uauá tem um charme especial. É o tipo de lugar que encanta quem busca paz, sossego e uma conexão mais próxima com a natureza e com as tradições do sertão. Além disso, as pessoas de lá são muito acolhedoras e sempre prontas para receber bem quem chega. Viver ou visitar Uauá é como abrir uma janela para um mundo mais simples e cheio de histórias para contar. Ribeira do Pombal é uma cidade que fica no nordeste da Bahia, não tão longe de Salvador, a uns 271 quilômetros. Isso dá umas 4 horas de viagem de carro. E a estrada, cheia de paisagens típicas do sertão, torna o caminho até interessante. Lá moram cerca de 54 mil pessoas, o que faz dela uma cidade um pouco maior e mais movimentada que muitas outras da região. É aquele tipo de lugar onde ainda dá para sentir o clima de interior, mas com um toque de cidade em crescimento.
A cidade tem um comércio ativo, com muitas lojinhas e feiras onde as pessoas compram e vendem de tudo. Isso ajuda bastante a economia local e dá empregos para muita gente. Mas sabe qual é o problema? Ribeira do Pombal ainda não tem muita indústria. Isso significa que, mesmo sendo maior e mais movimentada, ainda faltam opções de trabalho para quem não quer ou não consegue abrir o próprio negócio. Muita gente acaba indo embora para cidades maiores em busca de emprego. Na educação, Ribeira do Pombal está um passo à frente de cidades menores. As escolas da cidade são um pouco mais estruturadas e até existem algumas faculdades por lá, o que já é uma grande vantagem para os jovens. Mas, quando alguém quer fazer um curso mais especializado ou estudar algo que não tem na cidade, precisa ir para Salvador ou outras cidades maiores. Isso pode ser difícil para muitas famílias, mas quem tem essa chance geralmente abraça a oportunidade. A saúde é outro ponto importante. Em Ribeira do Pombal, os postos de saúde e o hospital local conseguem dar conta de atendimentos básicos, como consultas e pequenos tratamentos. Mas para casos mais graves, como cirurgias ou doenças mais complicadas, ainda falta estrutura. Nessas situações, as pessoas precisam viajar para outras cidades, como Feira de Santana ou Salvador, o que nem sempre é fácil. Mesmo assim, a cidade faz o possível com o que tem, e as equipes de saúde trabalham muito para atender todo mundo. Uma coisa que Ribeira do Pombal sabe fazer bem é festa. A cidade tem uma cultura animada, com muitas celebrações ao longo do ano. As festas juninas são especialmente famosas, com fogueiras, quadrilhas e muita comida gostosa, como canjica e bolo de milho. Tem também eventos religiosos e shows que reúnem gente de toda a região. Nesses momentos, a cidade se enche de alegria, música e diversão, e dá para sentir como as pessoas de Ribeira do Pombal sabem aproveitar a vida. Falando em segurança, Ribeira do Pombal é um lugar relativamente tranquilo. Claro, como em qualquer cidade maior, podem acontecer alguns problemas, especialmente em áreas mais movimentadas. Mas, no geral, as pessoas se sentem seguras para viver e andar pelas ruas. A polícia local está sempre por perto, e a comunidade é muito unida, o que ajuda bastante a manter a ordem. Ribeira do Pombal é uma cidade que mistura o jeitinho acolhedor do interior com o movimento de uma cidade que está crescendo. Mesmo com os desafios de emprego, saúde e educação, ela tem muitas qualidades, como seu comércio forte, suas festas animadas e a hospitalidade do seu povo. É um lugar onde a simplicidade e a vontade de melhorar estão sempre lado a lado. E quem conhece Ribeira do Pombal dificilmente esquece o calor humano e as histórias que ela tem para contar. Canudos é uma cidade pequena, cheia de história, que fica no sertão da Bahia, em uma região onde o sol é forte e a terra é seca. Cerca de 16 mil pessoas vivem lá, o que faz dela um lugar onde a maioria dos moradores se conhece e onde as tradições são passadas de geração em geração. Para quem quer chegar até Salvador, a viagem é longa, quase 400 quilômetros de estrada, o que dá umas 5 ou 6 horas de carro. Uma das coisas mais especiais sobre Canudos é que ela é famosa em todo o Brasil por causa da Guerra de Canudos, que aconteceu há muitos anos, no final do século XIX. Foi uma época muito difícil, em que o povo da região, liderado por Antônio Conselheiro, lutou para defender seu jeito de viver. Até hoje, Canudos guarda essa memória com muito orgulho, e quem visita a cidade sente a força dessa história em cada canto. Hoje, a vida em Canudos gira em torno da pecuária e da agricultura. Muitas famílias criam gado ou plantam o que conseguem na terra, mas o grande desafio é a seca. Como quase não chove, fica difícil produzir alimentos e até garantir água para as casas. Apesar disso, o povo de Canudos é forte e resiliente, sempre encontrando maneiras de superar as dificuldades. Nas escolas, os professores fazem um trabalho incrível com o que têm, mas ainda falta muita coisa. Às vezes, os alunos não têm
livros ou materiais suficientes, e quem mora na zona rural enfrenta dificuldades para chegar às aulas, porque o transporte escolar nem sempre funciona bem. Mesmo assim, os professores não desistem e ensinam com dedicação, sabendo que a educação é a chave para mudar o futuro da cidade. A saúde em Canudos também é limitada. O posto de saúde da cidade ajuda com consultas simples, como vacinas e tratamentos básicos, mas quando alguém precisa de um atendimento mais complexo, é necessário viajar para cidades maiores, como Euclides da Cunha ou Juazeiro. Isso pode ser complicado para quem não tem carro ou dinheiro para o transporte. Mas, como sempre, os moradores se ajudam e encontram um jeito de resolver. Nos finais de semana, a cidade pode ser tranquila, mas tem um lugar que é imperdível: o Parque Estadual de Canudos. Esse parque é como uma grande aula ao ar livre sobre a história da cidade e da guerra que marcou o Brasil. Lá, dá para ver monumentos, exposições e até caminhar por trilhas que passam por áreas históricas. É um passeio que mistura aprendizado e diversão, perfeito para quem gosta de explorar e descobrir coisas novas. Em relação à segurança, Canudos é um lugar pacato, onde quase não se ouve falar de violência. O ritmo de vida tranquilo e o senso de comunidade ajudam a criar um ambiente seguro para quem vive lá. As pessoas costumam cuidar umas das outras, e isso faz muita diferença. Claro, como em qualquer lugar, pequenos problemas podem acontecer, mas, no geral, Canudos é uma cidade onde dá para viver sem grandes preocupações. Apesar de todos os desafios, Canudos é um lugar especial. Ela não é só uma cidade do sertão, é um símbolo de resistência e de como o povo nordestino é forte e determinado. Quem visita Canudos encontra um lugar simples, cheio de histórias emocionantes e de pessoas que sabem o valor da terra onde vivem. É um cantinho do Brasil que guarda memórias importantes e que, mesmo com as dificuldades, continua sendo um lugar de esperança e superação. Pilão Arcado é uma cidadezinha cheia de charme que fica no norte da Bahia, bem pertinho do famoso Rio São Francisco. É aquele tipo de lugar que encanta à primeira vista por causa do rio, que parece abraçar a cidade com suas águas tranquilas e paisagens bonitas. Aproximadamente 35 mil pessoas vivem lá, formando uma comunidade unida que enfrenta os desafios do dia a dia com muita determinação. Para quem quer chegar lá vindo de Salvador, a viagem é longa, mais de 700 quilômetros, o que dá umas 10 horas de estrada. Mas o visual do caminho já vai mostrando como o sertão é especial. O Rio São Francisco é o coração de Pilão Arcado. Ele não só embeleza a cidade, mas também é essencial para a vida das pessoas. Muita gente trabalha com a pesca, tirando do rio o sustento para suas famílias. A agricultura também é importante, mas, como a região é muito quente e seca, plantar não é fácil. Para conseguir boas colheitas, é preciso esforço e muita criatividade. Infelizmente, a cidade não tem muitas empresas ou indústrias, o que faz com que as oportunidades de emprego sejam poucas. Quem não trabalha no campo ou com pesca, muitas vezes acaba dependendo do comércio local ou precisa buscar oportunidades em outros lugares. Na educação, Pilão Arcado enfrenta desafios, especialmente para quem mora nas áreas rurais, longe do centro da cidade. As escolas são poucas e nem todas têm estrutura suficiente. Além disso, o transporte escolar é um problema para muitas crianças que moram longe. Apesar disso, os professores da cidade se esforçam ao máximo para ensinar e garantir que os alunos tenham acesso ao aprendizado, mesmo com as dificuldades. A saúde em Pilão Arcado também é bem básica. Há poucos médicos e recursos disponíveis, e os postos de saúde conseguem atender apenas casos simples, como resfriados ou pequenas emergências. Para algo mais sério, como exames especializados ou cirurgias, os moradores precisam viajar para cidades maiores, como Juazeiro. Isso é um grande desafio, principalmente para quem não tem carro ou recursos para pagar transporte. Apesar das dificuldades, Pilão Arcado tem um lado encantador. O Rio São Francisco é o refúgio dos moradores nos momentos de lazer. Nos finais
De semana, é comum ver famílias e amigos se reunindo às margens do rio, seja para pescar, nadar ou simplesmente relaxar e aproveitar a paisagem. O rio é como uma fonte de tranquilidade, e quem visita a cidade não pode deixar de admirar a sua beleza e importância para a vida local. Sobre a segurança, Pilão Arcado é uma cidade tranquila. Por ser pequena e ter uma comunidade bastante unida, a violência é baixa e as pessoas vivem com um certo sossego. Claro, podem acontecer pequenos problemas, como em qualquer lugar, mas no geral, a cidade é considerada segura. A vida simples e o senso de coletividade ajudam muito nisso, já que todo mundo cuida um pouco de todo mundo. Viver em Pilão Arcado é viver perto da natureza, em um ritmo mais devagar, onde as coisas simples têm muito valor. É uma cidade que enfrenta dificuldades, como a falta de empregos e recursos, mas que também guarda belezas únicas e um povo acolhedor que faz o melhor com o que tem. Para quem gosta de sossego, história e o contato com o rio, Pilão Arcado é um lugar que deixa uma marca especial no coração. Xorroxó é uma cidadezinha localizada no norte da Bahia, cercada pelo clima quente e seco típico do sertão. Com cerca de 11.000 habitantes, é aquele tipo de lugar onde quase todo mundo se conhece, o que cria uma sensação de comunidade bem forte. Chegar lá saindo de Salvador é uma viagem longa, de cerca de 500 km, o que dá umas 7 horas de carro. Mas mesmo com a distância, quem chega em Xorroxó encontra um lugar acolhedor, cheio de simplicidade e histórias do sertão. A economia de Xorroxó gira principalmente em torno da criação de gado e da agricultura. Muitas famílias vivem do que conseguem produzir na terra ou da venda de animais. Só que a vida no campo não é nada fácil por lá, já que a seca é uma constante. O solo seco e a falta de chuva tornam tudo mais difícil, desde plantar até garantir água para os animais. Além disso, a cidade tem poucas opções de trabalho fora do campo, o que faz com que muitas pessoas, principalmente os jovens, acabem saindo para tentar a vida em lugares maiores, como Paulo Afonso ou Salvador. Na educação, Xorroxó enfrenta muitos desafios. As escolas existem e fazem o possível para atender os alunos, mas faltam materiais, professores e infraestrutura adequada. Para as crianças que moram nas áreas rurais, o transporte até a escola também é um problema, já que muitas vezes é precário ou inexistente. Apesar disso, os professores da cidade são dedicados e fazem o máximo para que seus alunos tenham acesso ao conhecimento, mesmo com as dificuldades do dia a dia. A saúde em Xorroxó é bastante limitada. Os postos de saúde conseguem atender apenas casos simples, como febre ou vacinação, mas quando algo mais sério acontece, como a necessidade de um exame ou cirurgia, os moradores precisam viajar para cidades maiores, o que pode ser complicado. Isso é uma grande preocupação para as famílias, especialmente porque não é fácil arcar com os custos de transporte ou atendimento em outras cidades. Embora Xorroxó não tenha grandes atrações turísticas, ela compensa com a tranquilidade e as paisagens naturais. A cidade tem um ritmo devagar, que combina bem com o cenário do sertão, onde as pessoas gostam de sentar à sombra de uma árvore, conversar e admirar o pôr do sol. Os arredores da cidade também oferecem pequenos refúgios para quem gosta de curtir a natureza e relaxar longe da correria. Quando se trata de segurança, Xorroxó é considerada uma cidade pacata. Por ser pequena e ter uma população unida, os índices de violência são baixos e as pessoas vivem sem grandes preocupações com crimes. Claro, como em qualquer lugar, podem surgir pequenos problemas, mas, no geral, os moradores se sentem tranquilos para andar pelas ruas e viver sua rotina. Xorroxó pode não ser um lugar cheio de oportunidades ou recursos, mas tem um encanto especial. É uma cidade de gente batalhadora, que encara as dificuldades do sertão com coragem e criatividade. Quem passa por lá sente o calor humano dos moradores e descobre o valor de uma vida simples, onde pequenas coisas, como uma conversa,
ou uma paisagem bonita fazem toda a diferença. É o tipo de lugar que ensina a importância de valorizar o que se tem e a força de quem luta para viver bem, mesmo nas condições mais desafiadoras. Ibotirama é uma cidadezinha no oeste da Bahia, com cerca de 26 mil habitantes, que está a aproximadamente 600 quilômetros de Salvador. A viagem até lá é longa, mas quem chega encontra um lugar calmo, marcado pela beleza do sertão baiano. Com um clima quente e seco, a cidade vive basicamente da agricultura e da pecuária, atividades que dependem muito das condições do tempo. O Rio São Francisco, que passa por perto, é uma das grandes riquezas naturais da região, oferecendo uma paisagem deslumbrante e, para quem gosta de pescar ou relaxar à beira da água, um lugar perfeito para desfrutar da natureza. No entanto, a vida em Ibotirama não é fácil. A seca é uma realidade constante, e isso dificulta bastante a agricultura e a criação de gado, duas das principais fontes de renda da cidade. Sem chuvas regulares, o trabalho no campo fica cada vez mais difícil. Além disso, o comércio local não é muito forte, e não há muitas indústrias ou empresas grandes que possam gerar empregos para os moradores. A maioria das pessoas que vivem em Ibotirama precisa se virar com o que tem, tentando ganhar a vida com a produção no campo ou com pequenos serviços. Isso faz com que as opções de emprego sejam limitadas, e muitos jovens, ao completarem a escola, acabam indo embora em busca de melhores oportunidades em outras cidades. Quando se trata da educação, Ibotirama enfrenta algumas dificuldades. As escolas locais fazem o possível para oferecer um ensino de qualidade, mas o acesso a materiais e infraestrutura é limitado. As crianças que vivem mais longe da cidade também enfrentam desafios no transporte escolar, já que o transporte público nem sempre é adequado ou disponível para todos. Ainda assim, os professores fazem o possível para que os alunos possam aprender e crescer, mesmo com essas dificuldades. Em relação à saúde, Ibotirama tem um posto de saúde que atende os moradores para problemas mais simples, como consultas de rotina ou pequenas emergências. Mas, quando é necessário um tratamento mais especializado, os moradores precisam viajar até outras cidades maiores como Barreiras ou até Salvador. Esse deslocamento para receber cuidados médicos pode ser complicado e caro, especialmente para aqueles que não têm transporte ou recursos suficientes. Por mais que Ibotirama enfrente desafios, ela tem um charme único. A paisagem ao redor, com o Rio São Francisco e as serras que cercam a cidade, é impressionante. Muitas pessoas buscam tranquilidade na cidade, longe da correria das grandes metrópoles. Nos fins de semana, é comum ver famílias aproveitando o tempo livre ao redor do rio, ou mesmo em atividades simples como passeios pela natureza. Em termos de segurança, Ibotirama é uma cidade tranquila. Como é uma cidade pequena, com uma população que se conhece bem, os moradores têm um grande senso de comunidade. Isso ajuda a manter a paz e a segurança na região. Embora, como em qualquer cidade, pequenos problemas possam surgir, a violência não é algo que seja muito comum por lá. As pessoas podem caminhar pelas ruas com mais confiança, e o clima de tranquilidade é algo que atrai quem quer fugir do caos das grandes cidades. Portanto, apesar de todas as dificuldades que a cidade enfrenta, Ibotirama é um lugar com um grande potencial de beleza natural, um povo acolhedor e uma sensação de paz que a torna especial para quem busca um estilo de vida mais simples e conectado com a natureza. Claro, como qualquer cidade em regiões mais afastadas, a falta de infraestrutura e oportunidades de emprego representa um grande desafio, mas o espírito de união e a beleza do lugar fazem com que a vida por lá seja tranquila e, para muitos, um verdadeiro refúgio do estresse das grandes metrópoles. Santa Cruz Cabrália é uma cidade que fica na região sul da Bahia, mais ou menos a 650 quilômetros de Salvador. Com cerca de 30 mil habitantes, ela é conhecida pelas suas praias lindas, que atraem turistas de todas as partes. Mas, por trás dessa beleza natural, a realidade de muitos moradores é bem diferente.
a cidade enfrenta uma série de desafios, principalmente quando o assunto é a qualidade de vida da população. Embora as praias sejam um grande atrativo para quem busca lazer, grande parte da população vive em condições bem difíceis e precárias, com muitos morando em áreas carentes e sem acesso a uma infraestrutura básica que deveria ser oferecida a todos. Muitas famílias dependem de empregos informais, que não oferecem estabilidade e nem garantias para o futuro. Os trabalhos no turismo, como em hotéis, pousadas e nas barracas de praia, são muito sazonais, o que significa que a maioria dos moradores só tem uma chance de ganhar dinheiro durante os períodos em que o turismo está em alta, como nas férias e feriados. Quando o fluxo de turistas diminui, muitos desses empregos desaparecem, deixando os trabalhadores sem uma fonte fixa de renda. Além disso, há poucas opções de trabalho fixo na cidade, o que faz com que as pessoas busquem emprego em cidades vizinhas, onde a economia é um pouco mais forte, mas muitas vezes a busca é difícil. Em relação à saúde, os serviços oferecidos em Santa Cruz Cabrália são bem limitados. A cidade possui alguns postos de saúde que atendem a população em casos mais simples, como consultas de rotina e pequenas emergências, mas quando se trata de problemas mais graves ou tratamentos mais complexos, a população precisa viajar para outras cidades, como Porto Seguro, que fica a cerca de 25 km de distância. Isso pode ser um grande desafio, especialmente para as famílias que não têm dinheiro ou transporte para se deslocar até lá. A falta de médicos e de recursos médicos também é uma realidade para a cidade, o que torna ainda mais difícil o acesso a cuidados adequados de saúde. Na educação, a cidade tem algumas escolas, mas as condições ainda deixam a desejar. Embora os professores façam o possível para ensinar, a falta de infraestrutura e de materiais adequados para os alunos torna o aprendizado um desafio. As escolas muitas vezes não têm recursos suficientes para garantir que todos os alunos tenham acesso ao que precisam, como livros didáticos, computadores e uma boa estrutura física. As crianças que moram mais longe das escolas também enfrentam dificuldades de transporte e muitas vezes precisam caminhar longas distâncias para conseguir chegar às aulas. A cidade precisa de mais investimentos na educação para que as futuras gerações possam ter um futuro melhor e mais promissor. Apesar de todos esses desafios, a cidade de Santa Cruz Cabrália tem uma grande riqueza natural e cultural. As praias são um atrativo que não pode ser ignorado, com águas claras, areia fina e belas paisagens. Durante a alta temporada, turistas do Brasil e de outros lugares vêm em busca do paraíso baiano, e isso traz uma movimentação econômica importante para a cidade. Mas é importante lembrar que a cidade só consegue se beneficiar do turismo quando ele está em alta. E fora desse período, a falta de empregos fixos e oportunidades para a população é uma realidade difícil de lidar. Quando o assunto é segurança, Santa Cruz Cabrália é uma cidade relativamente tranquila, mas como em muitas cidades pequenas e turísticas, a situação pode variar conforme a época do ano. Durante a alta temporada, quando o turismo é intenso, há um aumento na circulação de pessoas, e com isso também podem surgir alguns problemas de segurança, como furtos e pequenos delitos. A cidade não tem um grande aparato policial, o IUU, que faz com que a sensação de segurança dependa muito da convivência pacífica e do senso de comunidade dos moradores. Por outro lado, fora da temporada, a cidade fica bem mais tranquila, com as ruas vazias e uma atmosfera mais calma. No geral, Santa Cruz Cabrália é uma cidade que mistura a beleza natural com uma realidade de desafios econômicos e sociais. Embora tenha um potencial enorme para o turismo, a falta de empregos fixos e a desigualdade social são obstáculos que dificultam a vida de muitas pessoas. A educação e a saúde são áreas que precisam de mais investimento e atenção para melhorar a qualidade de vida da população. A cidade tem seus altos e baixos, mas para quem procura um lugar calmo, perto do mar e com uma vida simples, ela pode ser um bom refúgio,
mesmo com os desafios que enfrenta. Essas cidades do sertão e do interior da Bahia têm em comum a força do seu povo e o desafio de enfrentar as dificuldades do dia a dia com coragem e esperança. Cada uma delas, com sua história, cultura e jeito único de ser, mostra a beleza da vida simples, o calor humano e a conexão com a natureza. Apesar de terem problemas como a falta de empregos, saúde básica e infraestrutura, essas comunidades ensinam a importância da união, da resiliência e de valorizar as riquezas que o sertão tem a oferecer, como as tradições, a paisagem e o senso de pertencimento. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre essas cidades, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube, dar aquele like para ajudar a gente a alcançar mais pessoas e compartilhar com quem você acha que também vai curtir. Deixe seu comentário sobre qual cidade você gostaria de conhecer ou sua experiência com essas regiões. Até a próxima e obrigado por estar com a gente.